Olá, segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, o nosso assunto é calorimetria, né? É uma matéria que na apostila da Rede Pitágoras encontra-se no segundo ano. Aqui, eu tentei estilizar, desenhar para você, um recipiente contendo um líquido e dentro desse líquido eu coloquei um termômetro. Na parte de baixo do recipiente, eu estou colocando uma fonte de calor, ou seja, eu estou colocando esse recipiente em cima de alguma coisa que forneça fogo para ele. E ao fornecer fogo aqui embaixo, este fogo fornece para o recipiente uma coisa que nós chamamos de calor. No entanto, esse calor não é uma unidade fixa, mas sim uma unidade que varia com o tempo que o objeto vai ficar no fogo. O tempo que o objeto vai ficar em contato com a chama que alimenta o sistema com o calor. Logo, nós não vamos falar em calor propriamente dito. Nós vamos falar em uma coisa chamada de quantidade de calor. Por que quantidade de calor? Porque essa quantidade vai ser um valor variável, então vai ser uma quantidade que pode mudar. E essa quantidade de calor, a partir desse momento, vai ser representada por um símbolo da letra Q. Está igual a minha cara aqui, né? Mas isso aqui é um Q. Então este Q representa a quantidade de calor. Você poderia perguntar para mim assim, a quantidade de calor, como todas as variáveis físicas, tem uma unidade de medida? Em calorimetria, essa unidade de medida que nós trabalhamos é denominada como cal. E significa o quê? Calorias. Então, aqui vai ser mais comum trabalhar com as calorias. No entanto, há de ter textos que não coloque como cal, e sim coloque uma outra unidade para vocês que foi trabalhada na mecânica, que é o joules. Mas, para trabalhar entre o cal e o joules, o texto vai ter que te informar, né, algumas coisas. Então, eu coloquei aqui que esse objeto, né, esse recipiente, em cima deste fogo, né, tem um termômetro. O que eu posso perguntar para você? Eu posso perguntar assim, quando eu forneço calor à panela, o que acontece aqui, internamente, dentro do termômetro que está em contato com o líquido? E a tua resposta é imediata. A temperatura aumenta. Por que aumenta? Porque você está recebendo calor. E aumentar significa variar. Então, quando eu forneço calor, eu posso dizer que o meu sistema varia de temperatura, que está sendo medido através do termômetro. Então, quando você fornece calor, aparece uma coisa chamada de variação de temperatura. Na maioria das vezes, essa variação de temperatura vai ser trabalhada em graus Celsius. Mas pode oscilar, dependendo do contexto. O texto que vai que vai informar para você qual seria a unidade, mas na sua grande maioria em graus Celsius. Uma outra coisa que eu posso dizer é que quando você fornece calor aqui, alimenta a chama, sem mudar o recipiente, sem mudar a chama que o alimenta, é a mesma chama, quanto mais tempo você deixar, está entrando mais calor. Isso significa que se você quiser aumentar o volume de água para ser aquecido, você pode. Então, o volume de água para ser aquecido depende da quantidade de calor. Então, quanto mais calor, maior vai ser a quantidade de água que você pode colocar dentro do sistema para ser aquecido. Então, aparece aqui uma quantidade de água que você pode colocar no sistema. Essa quantidade de água vai ser representada com esse símbolo, essa letra M, que representa a massa. A massa de água que você vai poder colocar vai ser medida em gramas. Mas espera lá, você poderia perguntar, mas água, eu sempre ouço dizer que água tem volume. Mas eu pergunto para você, se você colocar a água em cima de uma balança, não vai ter nenhuma marcação? É lógico que vai ter. A água, ela tem um volume, mas ela também tem uma massa. Então, ao invés de falar do volume, nós vamos estar falando da sua massa. Nessa matéria, nós vamos trabalhar com a massa em gramas. É claro que o texto pode falar em quilogramas, você transforma. Aí, o texto vai indicar para você qual seria a unidade, mas na totalidade, na sua grande maioria, é em gramas. Uma outra coisa. Quando eu coloco um recipiente em cima do fogo,
esse recipiente ele pode ser de qualquer material. Ele pode ser de alumínio, ele pode ser de cobre, ele pode ser de madeira, ele pode ser de barro. E por sinal, quando você coloca a panela de barro no fogo, você que cozinha, já percebeu que ele demora um tempão para poder aquecer? Comparando a panela de barro com a panela de alumínio em cima do mesmo fogão, você perceberá que ao fornecer fogo para a panela de barro e ao fornecer fogo para a panela de alumínio, o comportamento das panelas serão diferentes. A panela de barro demora muito mais para ser aquecida, em contrapartida a panela de alumínio aquece muito mais rápido. O que isso significa para você? Significa que esses corpos estão absorvendo o calor de forma diferente. É isso mesmo. Segundo ano, os corpos absorvem calor de forma diferente. E a propriedade física que define essa maneira que a substância que compõe cada um desses corpos absorve calor é chamado de calor específico. Calor específico não depende do formato da panela, não depende do tamanho da panela. O calor específico é uma propriedade da substância que compõe a panela. O barro tem uma propriedade de calor específico, o alumínio tem outra, o cobre tem outra. Cada uma dessas substâncias absorve calor de forma distinta. O que você quer dizer, gordo, que sou eu? Eu quero dizer que o calor específico é uma propriedade da substância que compõe o material do recipiente. É a propriedade da substância, não do formato. E esse calor específico é o que vai definir como o corpo vai absorver esse calor que está sendo dado por ele. Então fique ligado. Então, ó, a quantidade de calor interfere diretamente na massa que vai ser aquecida, a quantidade de calor interfere diretamente na variação de temperatura que vai sofrer o aquecimento, mas essa quantidade de calor que o sistema vai ficar para ele depende da substância, da propriedade, da forma que ele absorve o calor. Espero que você tenha entendido. Então, nós temos uma fórmula geral para quando você quiser calcular a quantidade de calor, não que foi fornecida, mas sim a quantidade de calor que foi absorvida pela panela. Porque muitas vezes você pode fornecer calor para a substância e ela não absorver. Exemplo, você poderia ter uma panela de madeira. Quando você colocar a panela de madeira em cima do fogo, ela vai receber o calor e vai entrar em combustão. Não vai sofrer uma grande variação de temperatura, ela vai queimar. Então, temos que ficar atento. Essa quantidade de calor, ela indica para você não a quantidade de calor que foi fornecida pelo fogo, mas sim a quantidade de calor que foi recebida pelo material. E, detalhe, em casos ideais, toda a quantidade de calor fornecida é recebida. Não há perca nem para um lado nem para o outro. Mas deixando essas grandezas físicas bastante ponderadas para vocês. Bom, a quantidade de calor, quando você quiser encontrar ela, basta você pegar a massa da substância que está sendo aquecida, multiplicar pelo calor específico da substância que está sendo aquecida e multiplicar pela variação de temperatura que ela sofrerá. Logo, quando você fizer a multiplicação dessas três grandezas físicas, você vai encontrar a quantidade de calor absorvida, ou, em outros casos, perdida pelo corpo. Nós, nos nossos próximos encontros, vamos ajudar você a conseguir utilizar essas fórmulas, essa e a outra, em textos. Mas, por enquanto, eu espero que você tenha entendido o que significa cada um desses elementos. E detalhe, estou colocando a fórmula geral para nós usarmos. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês está aqui. Existe uma outra grandeza física que é chamada de capacidade térmica. Essa capacidade térmica é uma linguagem. Primeiramente, é uma linguagem. Assim como você utiliza algumas linguagens sem perceber. Às vezes, você vai ao supermercado, utiliza algumas linguagens sem perceber. Por exemplo, quando você vai ao supermercado comprar ovos, ou você vai a uma quitanda comprar ovos, você chega até o vendedor e pede, me dê 12 ovos, ou você pede, me dê uma dúzia de ovos.
Ambas as linguagens refletem aquilo que você quer, que é 12 unidades. Mas nós utilizamos uma dúzia como forma de facilitadora, né? Para abreviar alguma coisa importante. Então, a capacidade térmica, primeiro, é uma linguagem. Depois, matematicamente, nós podemos conhecer, calcular essa capacidade térmica pegando o calor absorvido pela substância e dividindo pela variação de temperatura. Uma coisa que eu preciso que você reflita é que a capacidade térmica não é uma propriedade da substância, e sim uma linguagem. A capacidade térmica, ela depende do formato do material, ela depende da massa do material, ela depende das dimensões do material, ela depende de muitos fatores relacionados ao objeto. Vamos deixar essa coisa mais concreta. A capacidade térmica é uma coisa que depende da massa. Ela não depende só da substância, ela depende do formato e da massa. Então, a capacidade térmica, quando você quiser calcular matematicamente, você pega a quantidade de calor e divide pela variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Matematicamente falando. Mas alguns textos podem querer que você identifique o que significa fisicamente a capacidade térmica. Fisicamente, a capacidade térmica, então eu coloquei para você, ó, o que significa capacidade térmica. Fisicamente eu defini, ó, quantidade de calor que um corpo deve receber para ter a sua temperatura variada em 1 grau Celsius. Ou seja, é a quantidade de calor que um corpo, qual corpo? Qualquer um. Qual tamanho? Qualquer tamanho. É claro, segundo ano, que se eu quiser colocar 1 tonelada de alumínio em cima do fogão da tua casa, ligar a chama para aquecer ele e esperar ele aquecer, fazendo com que a sua temperatura eleve em 1 grau Celsius, o seu fogão vai ter que trabalhar muitas horas. 1 tonelada lá em cima recebendo calor para fazer ele variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, precisa de muito calor. Comparado com você colocar em cima do seu fogão, deste mesmo fogão, 500 gramas. Se você colocar uma panelinha de 500 gramas e esperar ele aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, logo você vai perceber que aumentou, porque ele precisa de menos calor. Logo, capacidade térmica é uma grandeza que não é uma propriedade da substância, sim depende da quantidade de material envolvido, depende da massa. E o que significa? Significa a quantidade de calor que este corpo deve receber para ter sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Segundo ano, na página 85 da apostila do ano passado, né, o exercício de 27 a 39, eu vou corrigir todos eles para vocês e vou mandar por vídeo. Eu espero que, por enquanto, você tenha entendido e gostado. Até o nosso próximo encontro da correção de exercício.